PL diz que a ação contra Bolsonaro é para calar o voto de metade dos brasileiros. Não, eu acho que não. Sobre as declarações dos embaixadores americanos, de caras da CIA, que estão no jornal americano, fez uma matéria ontem sobre o envolvimento dos Estados Unidos nas eleições brasileiras. Eu falei para você que tem muita coisa escondida que vai ser revelada. PL diz que a ação contra Bolsonaro é para calar o voto de metade dos brasileiros. Não, eu acho que não. Eu acho que é para calar o voto de 70% dos brasileiros. Não é metade não, irmão. Tua conta tá errada. A trombeta, vamos lá. Com quem a direita brasileira vai então? Eventual condenação de Bolsonaro no TSE cria dilema. Canal Vista Pátria. Ele trouxe uma matéria completa ontem. E eu queria que você fosse assistir. Se você não assistiu ainda, recomendo que você vá. Sobre as declarações dos embaixadores americanos, de caras da CIA, que estão no jornal americano, fez uma matéria ontem sobre o envolvimento dos Estados Unidos, nas eleições brasileiras. Ok? Eu falei para você que tem muita coisa escondida que vai ser revelada. O trânsito de dados de um lugar para o outro, que era dos Estados Unidos para o Brasil, o jornal Financial Times, assim que fala, Thiago? Financial Times, né? Que a gente já havia trazido aqui isso há algum tempo atrás, da quantidade de dados em determinado horário, de determinado dia, de determinado ano, entre os Estados Unidos e o Brasil. E que quando esses dados começaram a operar, começou a mudar algumas coisas aqui no Brasil, né? E ontem esse jornal veio para corroborar tudo aquilo que a gente tinha dito, tá? Então, a gente tá falando aqui para você de matérias de jornais americanos que estão trazendo verdades que ninguém quer contar, né? Verdades que ninguém quer contar. Mas a gente, à medida que a gente vai, né? Tudo isso a gente já falou, muita gente já falou, né? As pessoas esquecem muito rápido. Gazeta Brasil. Excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes suspende julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível. Sessão será retomada na terça-feira, tá? O Bolsonaro pegou um avião de carreira hoje de manhã para ir para Porto Alegre. Eu acho que é Porto Alegre, né? E ele é aclamado no avião com gritos de mito, 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 cercado por uma multidão, né? Ele desembarca no aeroporto de Porto Alegre. O Terra Brasil Notícias também traz a notícia. Bolsonaro tem dificuldades para sair do aeroporto com multidão de apoiadores. Tem o vídeo, vá na página do jornal Terra Brasil Notícias, tá? Vai lá na página que você vai ter acesso ao vídeo no Terra Brasil Notícias, jornal de excelente qualidade. A página Te Atualizei, que eu acho que é Bárbara o nome da moça, ela diz assim: galera esperando o presidente Bolsonaro no aeroporto no Rio Grande do Sul, né? O presidente com o povo. Tem um presidente aí sem povo. Esse é o presidente com o povo, né? Do povo. A trombeta trouxe uma frase do presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele disse, abre aspas, não tenho que me arrepender. Sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Duvido que algum presidente tenha sido mais democrático do que eu, disse Jair Messias Bolsonaro. Multa seria a punição máxima do TSE, a Bolsonaro afirma Mourão Cia. O jornal americano acusa ou afirma que o general Mourão Cia esteve nos Estados Unidos numa reunião com o chefe da CIA e com muitos caras riquíssimos, bilionários que têm negócios no Brasil, antes das eleições. E ele bateu na mesa e jurou de pé junto que as coisas do Brasil são as mais honestas do mundo. As coisas aqui no Brasil
São as mais honestas do mundo. Entendeu? Ele afirmou isso. E que podia confiar sim, e botar fé sim, que estava tudo certo, que ia dar tudo certo. Mourão Cia. Ao contrário do que todo mundo viu, né, do que todo mundo enxergou, do que todo mundo leu em todos os lugares, né, o general vice-presidente da República Gal Mourão Cia, né, mostrou aí as suas unhas lá nos Estados Unidos, conversando com todos os caras que depois vieram no Brasil e, segundo o jornal, ameaçaram militares brasileiros, ameaçaram aí chefes do Congresso, chefe da CIA, general que veio aí e falou, é o seguinte, se vocês não cumprirem o troço na risca aí, nós vamos tirar tudo, vamos trancar tudo, o pau vai torar, e vocês vão se ferrar na mão, e blá, pá, os caras vieram, e esse camarada aí foi o precursor de todas essas histórias aí. Entendeu? Esse cara aí que você tá vendo. É o que o jornal está falando. Ex-GSI da presidência, G. Dias, admite manipulação de relatório da ABIN sobre 8 de janeiro enviado ao Congresso Nacional. Ele está depondo na CPI estadual lá em Brasília, né? Vamos lá, Terra Brasil. Em depoimento à CPI do DF, delegado diz que, preste atenção nessa notícia, ela é muito importante, preste atenção. Ele disse, delegado diz que identificou várias pessoas no atentado ao aeroporto, mas que STF assumiu o caso e passou para a Polícia Federal. O delegado da Polícia Civil do Distrito Federal começou a fazer a investigação do atentado, que não chegou a ser realizado porque foi pego antes do cara que ia pôr uma bomba no aeroporto e tal, e coisa e tal. Muito bem, o cara foi preso. E o delegado disse que identificou várias pessoas quando começou a correr atrás. Mas essa investigação, então, mudou de mãos. Quando foi para o STF, o STF passou a Polícia Federal. É normal isso, né? Muda de mãos. E ele não sabe mais o que deu. Mas veja o que ele disse. Eu identifiquei várias pessoas. Lembre dessa história aí, isso vai dar ainda... vai dar muito pano pra manga o que esse cara tá falando aí. Clã Pelicano. E ele traz uma notícia do Exército, diz assim, ó. Cada dia mais unidades militares se certificam para atuar em caso de GLO no Brasil. Operação de garantia da lei e da ordem. Preparação de 20% do regimento de cavalaria blindada. Todas as OMs, organizações militares, são quartéis, né, do Brasil, estão passando por um curso com todos os soldados para atuar na rua, contenção de tumultos, garantia de lei e da ordem. E quando as tropas estão todas terminadas, formadas, eles recebem então um certificado de que estão prontos para agir em todo o Brasil. E esse curso está sendo ministrado de maneira acelerada para toda a tropa. Tá bom, galera? Gente, beijo para vocês. Deus abençoe todo mundo.